Bom dia, amigos. Estamos no ar mais uma vez para a nossa conversa fraterna de hoje. Hoje é dia 2 de junho de 2020, terça-feira. Vamos começar a nossa conversa de hoje, saber como todos estamos. Vamos aguardando aí as pessoas que já estão sendo convidadas para entrar. Começou a chegar o pessoal. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Como é que estamos vivendo esse momento? Passamos a noite bem? Ih, tô no pessoal, deixa eu voltar. Obrigado por você ter me avisado. Fiz errado, me desculpem. Entrei pelo meu pessoal, quando na verdade tenho que entrar pelo outro. Pronto. Vai começar agora o nosso trabalho. Me desculpem o erro. Ontem eu devo ter ido dormir antes de colocar de novo de volta o Instagram do grupo, né? Mas que bom que você me avisou, Aline. Obrigado, que assim eu pude consertar a tempo. Valeu, Aline. Obrigado, viu, por me avisar. Eu não tinha percebido. Ontem eu fiquei no meu pessoal e tô vendo que tá demorando o pessoal a entrar e não tô entendendo, né? Era isso. Bom dia, Aline Correia. Bom dia também, Andréia Galo. Entendi. Por isso que eu tinha entrado, e geralmente as pessoas já começam a entrar na mesma hora e ficou demorando um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Era isso, eu estava no pessoal. O pessoal já acostumou, né, com o perfil do Geff. Eu já estou perdendo a minha personalidade. Isso é maravilhoso, hein? Porque a gente tem que enaltecer a personalidade do grupo em detrimento da nossa personalidade pessoal, né? Denise, Andréia, bom dia. Beth Figueiredo. Denise, você viu lá que eu compartilhei aquele bilhete lindo que você recebeu da sua vizinha? Que bacana, né? A vizinha mandar aquele bilhete carinhoso para você, dizendo que eram as vizinhas dos apartamentos tais e tais que estavam fazendo a doação. Coloquei no grupo, viu? Te marquei lá para você poder compartilhar, inclusive, com essas vizinhas, se você quiser, e mostrar para elas que a gente está muito agradecido pela contribuição. Amanda, bom dia, Amanda, minha amiga querida. Bom dia, Ana Maria, Ana Paula, Leia, Felipe. Gente, vamos lá, vamos chegando. Seu Luiz, Luiz Felipe também, Regina. Isso aí, gente. Tá dando tá dando onda. É porque ela tem uma listrinha muito pequenininha, né? Aí fica aquela coisa assim, faz parte. Mas vamos lá, gente. Bom dia, Kátia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bom dia. Mais um dia que se inicia, mais um trabalho que se inicia, mais um momento de oportunidade, mais uma oportunidade. Então, Denise, foi muito bacana, porque quando você recebeu aquele bilhete, você mandou cedo para mim aquilo. Eu fui olhar aquilo 2 horas da manhã, que essa noite eu corujei. Fiquei até tarde acordado, resolvendo umas coisas, estudando, trabalhando, conversando com umas pessoas. Tá bom. Ó, tá vendo? Olha só. A Amanda Pinheiro, que é a minha web designer, está me avisando que é para não usar roupa listrada roupa listrada em vídeo. Vou seguir seu conselho, Amanda, sua orientação, pelo menos listras finas, né? tô entendendo, ela fica andando, né? Não vou mais usar, vou seguir seu conselho. Obrigado pela dica, Amanda. Amanda tem toda a autoridade para falar sobre isso comigo, porque ela é uma das nossas web designers, né? E tem um bom gosto inquestionável. Então eu vou seguir seu conselho, Amanda. Obrigado pela dica. Não posso trocar agora porque já começou o trabalho, né? Marúcia, tô desde sexta-feira querendo falar com você e não consigo. Não tive tempo, minha amiga. Vamos tentar ver se a gente conversa hoje ou mais tarde um pouquinho? Vamos tentar, né? Então, Beth, ela está dizendo o seguinte, que a camiseta listrada, ela fica cheia de... fica psicodélica, exatamente o que o Felipe está falando. Ela fica andando, fica como ondinhas as listras. E isso visualmente tira a atenção daquele que está te assistindo, entendeu? O interlocutor perde um pouco da atenção. E tem gente que fica até com nervoso de ver a listrinha. Eu entendi o que a Amanda quis dizer. Eu vou acatar, Amanda. Obrigado pela dica. Tereza Cristina, seja bem-vinda, dona Tereza. Gente, vamos começar nosso trabalho. Exatamente, parece que está tremendo, tá vendo? E não estou, eu estou paralisado, mas ela não para de andar, ó.
Isso é uma dica de audiovisual que a nossa amiga Amanda está dando aqui, sinceramente me falando, e eu vou a partir de amanhã atender esse pedido. É melhor trocar, gente? Vocês querem que eu troque a camisa rapidinho, bote outra ou tá boa essa? Diz aí, tá dando nervoso? Se estiver dando nervoso, eu troco. Felipe mandou eu trocar a camisa. Amanda decide, você que é web designer. Silvinha, bom dia, seja bem-vinda. Vamos começar o nosso trabalho, gente. Então, pessoal, seguinte, eu vou falar depois aqui nas dicas do dia sobre uns sites novos, veganismo e vegetarianismo. Tá. Pessoal, vamos começar o nosso trabalho. Então, a leitura de hoje ainda é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tá bom, gente, então vamos começar com essa camisa mesmo. Amanhã eu boto outra, tá bom? Pode ficar sem camisa, Beth é ótima. Seria ótimo, até porque aqui tá calor, viu, Beth? Aí nos Estados Unidos eu não sei, mas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu já estou com calor. Vamos lá, gente, vamos nos concentrar aqui. Luiz Araújo, nosso irmão querido. Bem-vindo, Luiz. Olha só que honra maravilhosa, Silvinho. Luiz, nosso Moisés, não é ele que está aí? Diz um ok aí, Luiz, se for você. É você, Luiz Araújo, com certeza é você. Que bom te ver aqui, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Estou sentindo saudade de você. A gente precisa se encontrar. Vamos lá, gente. Capítulo 103 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é Perante a Multidão. E a palavra, a passagem evangélica está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Mosto, estão alcoolizados, tá? Não estão em sua consciência plena por conta... vocês devem ter conhecimento da questão do Pentecostes, né? Que foi aquele momento da reunião dos apóstolos em que Jesus determina que eles aguardem. Muito interessante até a gente falar sobre isso agora, porque o nosso encontro, o nosso momento fraterno hoje, nosso encontro fraterno, vai falar um pouco sobre isso. Hoje à tarde, quando eu for compartilhar o vídeo do nosso irmão Felipe, que vai trabalhar conosco hoje. E o fenômeno do Pentecostes, na verdade, ele consiste no momento em que o Espírito Santo, né, na verdade, a mediunidade se alarga, né, se amplia nos apóstolos para que eles possam estar preparados para começar o apostolado deles. Esse é o fenômeno do Pentecostes. Então eles começam a falar em várias línguas, porque naquele momento, naquele local onde todos se encontravam, existiam gregos, existiam judeus, existiam romanos, existiam pessoas de outras nações. E aí cada apóstolo falava em um idioma e acabava atingindo aquela pessoa daquele outro idioma, né? Então, por isso que se fala que eles falavam em línguas estrangeiras, sem nunca ter conseguido falar nenhuma delas, né? E aí muitas pessoas incrédulas diziam que eles estavam bêbados. Só podem estar bêbados falando em línguas desconhecidas, porque eles não sabiam que o que eles estavam falando eram verdadeiramente idiomas verdadeiros e não eram língua enrolada. Por que falavam em línguas, né? Porque as pessoas incrédulas achavam que os apóstolos estavam falando com línguas enroladas, enrolando a língua, quando na verdade eles estavam falando em outros idiomas, para justamente demonstrar a potência divina através da mediunidade, né? Então, é por isso que essa mensagem de hoje e outros, os incrédulos, zombando, diziam, estão cheios de mosto. E a mensagem de Emmanuel, a reflexão de Emmanuel sobre esse tema é a seguinte: a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes, ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo.
entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Para estes, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes. Se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesiteis, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Amigos, muito bacana essa mensagem, muito rica em conteúdo evangélico, que eu não vou explorar aqui agora, porque nós não estamos numa aula de evangelho. Eu vou trazer isso para o dia de hoje, eu vou trazer essa reflexão para o nosso comportamento atual. Lembra quando a gente falou em outras ocasiões que todos nós estamos preparados para, de alguma maneira, iniciar o nosso trabalho? Temos sempre algo para dar, mesmo da maneira mais simples que seja, mais humilde que seja, mas sempre temos algo para contribuir? Por quê? Por que a gente tem que entender isso? Porque, na verdade, a gente só consegue entender, visualizar as obras quando elas são muito grandiosas, quando elas são espetaculares, né? Quando são espíritos, quando são grandiosas. Eu quero falar para 50 pessoas. Nesse exato momento, nós temos aqui 21 pessoas compartilhando conosco desse momento de reflexão. Isso é maravilhoso. Eu poderia estar falando para 5.000 pessoas e eu poderia estar falando para 5 pessoas, mas o que vai fazer a qualidade da minha comunicação é a sinceridade do meu coração. É o compromisso que eu tiver com aquela mensagem, é a minha dedicação ao trabalho. Não importa quantos eu vou atingir. Sabe aquela coisa? Eu não estou preocupado com likes, que está na moda isso agora. Vamos usar a palavra da galera jovem, né? Quanto mais like, melhor. Não, quanto mais qualidade, melhor. Porque às vezes eu tenho 5 pessoas ouvindo a nossa conversa, 5 pessoas que vão absorver o nosso conteúdo e vão passar para mais 5 ou mais 10, que vão chegar no terreno fértil, o solo fértil para prosperar a mensagem do Mestre. Então, o que Emmanuel está querendo nos dizer aqui é que o Pentecostes, quando ele fala para a gente que o fenômeno do Pentecostes acontece todo dia, é que todos os dias pessoas são tocadas pelo amor do Mestre, pessoas são convocadas a seguir as mensagens do Mestre e pessoas aceitam os chamados. Por que tem na passagem evangélica que diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos? Porque, na verdade, chamados todos nós somos a todos os dias ao trabalho cristão, ao trabalho na seara do bem. Mas escolhidos, nós é que nos escolhemos quando aceitamos o encargo ou não.
Então, muitos serão chamados porque todos nós temos capacidade, temos potencialidade para sermos chamados ao serviço. Mas os escolhidos serão aqueles que aceitarem o convite. Está nas nossas mãos essa aceitação. Então, o que é o fenômeno do Pentecoste, não a abertura, a ampliação da mediunidade, da capacidade sensorial de comunicação com a espiritualidade superior? Médiuns, todos nós somos, porque isso é um dom de Deus, uma potencialidade, uma característica de todo ser humano. Uns mais, outros menos expressivamente médiuns, uns com um tipo de mediunidade, outros com outro tipo de mediunidade, mas todos nós, como temos a capacidade da visão, é um dom, é um instinto, tá? Como todos nós temos a capacidade de pensar, de visão, de sensação, nós também somos médiuns, também temos capacidade de comunicação. Somos influenciados mais ou menos pela espiritualidade de acordo com a nossa capacidade de percepção, porque a influência existe. Agora, se nós vamos perceber essa influência, é outra questão. Aí é que está o trabalho da mediunidade. Nós precisamos nos esforçar cada dia mais para sermos bons canais de comunicação. Nós já falamos sobre o que significa a palavra médium. O médium é um mediador, é o intermediário entre as comunicações da espiritualidade com as comunicações do homem. Ele é só um captador da mensagem e transfere a mensagem para cá. É isso que é ser médium. Mais nada do que isso. Não é nenhum superpoder, você não vai sair voando, não vai quebrar parede, não tem superpoder. Isso aqui é pé no chão, isso aqui é realidade. Mas Emmanuel nos diz o seguinte: o Pentecostes acontece todo dia. O Pentecostes acontece comigo, acontece com vocês. Por quê? Porque depende de nós. O Mestre está nos convocando a cada dia ao trabalho. E aquele que aceita o trabalho, ele toca a sua mão e dá uma potencialidade maior. Quanto mais eu estudar, mais eu me aperfeiçoar, mais eu educar a minha mente, mais eu modificar o meu campo mental para coisas boas, melhor eu serei um canal de comunicação e mais útil eu serei para a espiritualidade superior. É um preparo físico para o trabalho, é um preparo emocional, é um preparo espiritual que a gente faz. Todas as vezes que eu estou com vocês aqui, antes de entrar na nossa conversa fraterna, eu faço uma prece, eu procuro não me aborrecer, eu procuro evitar os problemas do dia a dia. Eu só começo a minha vida profissional depois que eu termino essa conversa fraterna. Por quê? Porque isso é um trabalho espiritual. Eu procuro me preparar para que a espiritualidade possa agir em mim. Entende? Eu não tenho que ficar incorporado, como as pessoas de outras religiões conhecem muito bem, inclusive eu também já fui de outras religiões, eu sei como é uma incorporação. Na verdade, o Espiritismo trabalha, atua a mediunidade com a nossa lucidez, com a nossa racionalidade. Então, o médium espírita, ele não perde a razão em momento algum, ele sempre é dono da sua razão. Mas isso não significa que ele não esteja sendo inspirado pela espiritualidade superior. Ele não esteja sendo influenciado por espíritos. Entretanto, nós vamos saber se somos influenciados e inspirados por bons espíritos ou maus espíritos, de acordo com a nossa capacidade de percepção. E aí é que entra o nosso preparo para o trabalho. Então eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que evitar pensamentos negativos, eu tenho que comer uma comida leve, eu tenho que procurar harmonizar o meu ambiente físico, o meu ambiente mental, principalmente, para que eu possa estar em conexão com a boa espiritualidade. E é exatamente o que ele fala aqui nessa questão do Pentecostes, porque nós todos seremos chamados. E mais ainda, ele nos alerta para uma coisa muito importante. Olha o que ele fala aqui. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. O que é isso? Aqueles zombeteiros, aqueles irmãos que não aceitam a mensagem, além de não aceitarem a mensagem, aquela realidade, ainda debocham, ainda zombam. Ah, tá bêbado. Então ele ainda diz pra gente, nos alerta, que aquele que for convocado e que aceitar o convite do mestre para o trabalho, ainda vai sofrer deboche, ainda vai ser ofendido. Por quê?
Porque esses irmãos que nos conheciam de outras paragens, de outras épocas, vão dizer, o fulano agora está falando lá coisa cristã. Mal, quem conhece o passado é que te compre. Isso aí é uma situação de uma capacidade terrível de destruição. Por que eu não posso me transformar? Por que eu não posso ser uma pessoa diferente hoje? Porque ontem eu tinha um comportamento e eu tenho outro. Isso é conversão. Isso é o quê? Isso é a transformação. Todos os dias nós nos transformamos. O homem velho, cada dia fica mais controlado, mais dominado, e o homem novo vai aflorando em mim. E se eu quero aceitar, aí é que está o grande barato também. Se eu quero aceitar a convocação do mestre, eu tenho que me transformar. Eu tenho que modificar. Exatamente, Felipe. Isso é sinal de que a gente está no caminho certo. Quando a gente começa a incomodar aquelas pessoas que estão ainda naquele momento de paralisia mental, é um direito delas permanecer na paralisia mental, na inoperância evolutiva. Porque regredir ninguém regride, mas estacionar, estaciona. Então, se você vê o teu irmão que deu um salto e está seguindo um novo caminho, por que você vai criticar? Ah, fulano não bebe mais. Não bebe, mas ele pode continuar sendo uma pessoa legal, a gente pode continuar conversando, a gente pode continuar dando boas gargalhadas, falar sobre assuntos de toda a natureza. Agora, tem momentos que aquele irmão que está se renovando, ele não vai mais ser sua companhia para aquelas noitadas que você participava no passado. Meus amigos, Santo Agostinho, quem for estudar a história vai ver que muitos dos grandes ícones da moralidade da transformação, da renovação. Eu não gosto muito de falar de conversão, porque o convertido é muito complicado. Nós só seremos convertidos no final da nossa jornada evolutiva. Porque ser convertido é viver como Cristo, tal qual o Cristo, pensar como Cristo. Estamos muito longe disso. Estamos a caminho da conversão. A cada dia nos convertemos um pouquinho mais, mas não somos convertidos. Fulano se converteu. Na minha humilde opinião, isso é um grande equívoco, porque para você dizer que você é convertido, você precisa ter a postura do Mestre Jesus, a conduta do Mestre Jesus, amar como Jesus, viver como Jesus. E qual de nós aqui está preparado para isso? Qual de nós aqui está preparado para beber o cálice que o Mestre bebeu? Meus amigos, nenhum de nós. Porque, afinal de contas, se a gente machuca o dedinho do pé, a gente sai gritando de dor, imagina ser crucificado, ser humilhado. Qual de nós está preparado para isso? Para carregar aquela cruz, para fazer aquela caminhada do Calvário que o Mestre Jesus fez, sem momento algum odiar aqueles seus algozes. Nenhum de nós está pronto para isso. Então, nenhum de nós é convertido. Nós estamos em processo de conversão, mas isso é um grande barato. Por quê? Nós já sabemos que o grande barato da evolução não é o final, é o caminho. O caminho é que dá o prazer do progresso, a sensação boa de estarmos progredindo. Então, a cada dia, nós nos convertemos um pouco mais. E ele está nos alertando aqui que quando a gente começa o nosso processo de transformação, de renovação do homem velho para o homem novo, que a gente não tem que matar o homem velho, a gente tem que dominar aquele homem velho e lembrar que ele um dia existiu em nós para que nós não cometamos novamente os erros do passado, que são inconvenientes à nossa evolução. Esse homem novo é mal interpretado pelos irmãos que ainda estão naquele grau de evolução. Fulano agora é um saco, só fala de Jesus. Não fala só de Jesus. Eu estou falando de Jesus agora, durante 40 minutos, 1 hora. Se você me ligar daqui a 1 hora, a gente vai falar de coisas do mundo, porque eu estou no mundo. A gente vai falar, vai brincar. A gente vai falar uma palavra mais engraçada. Todos aqui me conhecem, sabem disso, que eu ajo dessa maneira também. Então, mas o que ele quer dizer aqui? Que quando você começa o processo de conversão, o caminho que você aceita para seguir Jesus, você vai ser maltratado, você vai ser mal interpretado, vão jogar para você anátemas, vão falar de você coisas
que você não pode se ferir, porque você precisa compreender que, primeiro, cada um de nós vai carregar a sua própria cruz evolutiva. E segundo, essas pessoas estão fazendo isso, estão se incomodando porque você mudou o seu discurso, e se esse seu discurso novo, que é um discurso no bem, está incomodando aqueles que continuam ainda se aprazendo, se sentindo confortáveis naquela situação infrutífera, é porque você realmente, como o Felipe bem colocou, você está no caminho. Você está no caminho certo. Se começou a incomodar as pessoas que estão paralisadas, é porque você está tocando na ferida delas. Elas estão vendo a sua evolução, só que elas ainda não tiveram a vontade de se movimentar na direção da luz, mas dia chegará que elas farão isso. Então nós não podemos esmorecer. Deixa falar, deixa tacar pedra, deixa dizer por trás o que quiserem de você. Meus amigos, eu me lembro perfeitamente, agora eu me lembrei aqui, quando começou esse processo de isolamento social, que eu comecei inclusive também a fazer a nossa live, a Conversa Fraterna, que perdura até hoje, eu vi várias pessoas no Facebook, no Instagram, criticando. Agora todo mundo é blogueirinho, todo mundo está fazendo live. Isso é uma crítica. Agora, cabe a mim aceitar essa crítica e parar de trabalhar no que eu entendo que o meu coração está mandando eu fazer, ou simplesmente ignorar esse irmão e essa irmã que falou isso e seguir o meu caminho. Sabe por quê? Porque eu não vou agradar todo mundo. Se o próprio Mestre Jesus não agradou 100%, como é que eu vou querer ter a pretensão? Isso é vaidade. Seria vaidade da minha parte, orgulho da minha parte, pretender, que pretensão é a minha? Achar que no mundo de provas e expiações, onde há um grau altamente heterogêneo de espíritos em evolução, eu vá conseguir atingir todos os corações, se nem o próprio Jesus conseguiu isso. Entende? Então o que eu tenho que fazer? Qual tem que ser a minha postura nesse momento? Seguir o meu caminho com a certeza de que eu estou caminhando na direção que o Mestre Jesus me convocou para fazer, e atingir os corações que já estiverem com seu solo fértil para receber a bela mensagem de amor. E vou seguindo, e vou me aprimorando, vou estudando. Ele fala aqui, ó, apesar da... Não, eu já ia no errado, olha só. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo que se refere à descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. O que ele quer dizer com isso? Que não existe um privilegiado. Todos nós aqui podemos receber as línguas de fogo. Isso é no sentido figurado, meus amigos. O que é a língua de fogo? É a abertura da mediunidade. É o Espírito Santo de Deus que abre a nossa mente para receber as verdades invisíveis. E todos nós somos capacitados, porque todos nós somos médiuns. Todos nós estamos aqui para o trabalho. Ele diz aqui, ó, até hoje, os continuadores do Cristo... Só um minutinho, deixa eu não aceitar essa ligação. Ele coloca aqui, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, as línguas de fogo, entre os filhos de todas as nações. Pode ser branco, preto, amarelo, vermelho, pode ser homem, mulher, criança, adulto, homossexual, não importa. O que importa é conduta moral. O que importa é evolução. Sabe por quê? Porque cada situação dessa, nós já sabemos que somos reencarnacionistas, que cada circunstância que nós temos de característica física nos é uma ferramenta para o progresso. Então, nós precisamos aproveitar essas ferramentas, que são as nossas características, para continuar a nossa jornada. Olha aqui, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a luz divina. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Deixa esses irmãos fazerem ironia e reverência sobre a verdade. Sabe por quê? Eles também, uma hora, serão convocados à reflexão e perceberão. É simples assim. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida.
Eu estou fazendo o meu trabalho. Não vou agradar a todo mundo. E não posso me ofender com aqueles que não queiram me ouvir. É um direito deles também. Ah, estão falando, mas além deles não te ouvirem, ainda estão falando mal de você. Isso não é justo. Amigos, o problema não é meu. Olha só, o que você fala de mim não é problema meu, é problema seu. Entendem isso? O que estão falando de mim, a mim não pode importar. Se é mentira, eu tenho que ignorar. Um ditado antigo que vocês podem guardar para o resto da vida. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei de Pedro, quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei de Paulo e menos eu sei de Pedro. Olha que coisa incrível. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei de Paulo, que está falando mal de Pedro, do que do Pedro verdadeiramente. Por quê? Pedro é a vítima da fofoca. Eu não vou acreditar no que Paulo está me dizendo, porque Pedro não está me falando nada de errado. Só para a gente poder encerrar esse momento de reflexão, uma passagem de Divaldo Pereira Franco. Certa feita, Divaldo sofreu uma grande injustiça. Pessoas falaram muito mal dele, inventaram coisas terríveis sobre a personalidade dele. Tudo falso, tudo mentira. Ele ficou extremamente ofendido e foi se aconselhar com Joana de Ângeles. E Joana não lhe dava atenção a esse problema. E ele estava encucado com aquilo. Por que Joana, minha mentora, está vendo essa injustiça acontecer? Está vendo falarem mal de mim desse jeito e ela não me atende, não me dá um conselho, como devo agir? E ele começou a perturbar Joana de Ângeles. Joana, minha irmã, por que isso está acontecendo? O que eu devo fazer? Olha que absurdo que estão falando de mim. Um certo dia, depois que ele estava bastante angustiado com essa situação, Joana chega para ele e fala para ele: mas meu amigo, meu irmão, por que você está tão angustiado? Aí ele diz para Joana: mas você não está vendo, minha irmã, o que estão falando de mim? Essa injustiça que estão falando de mim, essas mentiradas todas. Aí Joana chega para ele e pergunta: não são mentiras? Eles são. Ela falou: ignora. Se são mentiras, não podem te atingir. Ignora. Então é isso. Sabe por quê? O meu advogado são as minhas ações. O meu advogado é o tempo que vai mostrar se eu estava errado ou se eu estava certo. Eu não tenho que ficar me justificando para o mundo o tempo todo, querendo ser o dono da verdade. Isso é vaidade. Isso é orgulho, gente. Olha aí os vícios morais que nós ainda carregamos conosco e não percebemos. A gente acha que vício é só beber, fumar, sexo desenfreado. Não. Vício moral também é muito pior, às vezes, do que até os vícios que a gente vê. E um desses vícios morais é a nossa vaidade, é o nosso orgulho exacerbado. Quando alguém fala mal de mim, eu fico indignado, enlouquecido. Por quê? Tocou na minha ferida, por quê? Porque o meu ego, a minha personalidade egóica, inflamada, ainda está muito latente em mim. Porque se uma pessoa levanta uma falsa verdade sobre a minha pessoa, por que eu vou me ofender se é mentira? A mentira cai por terra, meus irmãos. Aguarda o tempo. O melhor advogado para as injustiças é o tempo. O melhor advogado que você pode ter é a sua conduta. Se você está certo, a verdade vem à tona e você vence. Então, amigos, se você muda o seu comportamento hoje por conta de uma conduta cristã, por conta de uma mensagem evangélica, e as pessoas quiserem te chamar de careta, quiserem te chamar de bobão, quiserem chamar que você está chato e que você vai até perder muitos amigos, continua no caminho, porque dia virá que você vai ter novos amigos, pessoas que vão se coadunar com os seus pensamentos, outras frentes de amizade surgirão na sua vida e jamais você ficará sozinho, até porque quem tem o Mestre Jesus no coração e na mente não está sozinho jamais. A Tânia Paf está falando: a língua pode destruir muitos, precisamos aprender a superar e ter paciência. Exatamente. A língua destruidora, a língua maligna, ela ainda é um mal na nossa sociedade, na nossa humanidade terrestre, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, em que nós estamos inseridos. E que por conta da nossa inserção nesse mundo, nesse grau de adiantamento, ainda damos ouvidos à maledicência.
Se eu fosse dar ouvidos para maledicência, meus irmãos, eu sou síndico de um condomínio com 110 apartamentos. Não quero ser exemplo para ninguém. Não sou exemplo para ninguém. Eu sempre falo isso. Não me veem como exemplo, porque eu sou um ser humano passível de muitos erros. Estou a caminho como todo mundo e passível de quedas, mas é só um exemplo figurado que eu estou dando. Eu sou síndico de um condomínio de 110 apartamentos. O que eu já ouvi de injustiça sobre o meu nome não está no mapa. Sabe o que eu respondo para as pessoas? Vai na pasta financeira. Se você encontrar alguma irregularidade, a gente volta a se falar. Acabou. Não vou me defender. Está na pasta a minha defesa. Está na minha conduta. A minha defesa está na minha conduta. Se eu não tenho nada a perder, a grosso modo falando, se eu não tenho rabo preso, por que eu vou me ofender com as pessoas que não me compreendem? Entendem isso? É simples assim. Então, trazendo de volta para a palavra evangélica, aquele que se converte, aquele que aceita o convite do mestre, vai sofrer injustiças da vida. Porque aqueles irmãos que iam com ele para o bar, aqueles irmãos que iam com ele para certas situações da vida que ele não mais virá com muita frequência, vão ficar chateados, vão ficar incomodados, porque estão, inclusive, sob efeito de obsessores e vão querer que você volte a ser aquele fulano do passado, porque é muito mais confortável, é muito mais agradável para eles, porque eles ainda estão se comprazendo com prazeres, com sensações do mundo que não te compraz mais, não te comprazem mais, não te trazem mais o conforto. Eu não consigo mais, eu, Alexandre, não consigo mais sentar na mesa de um bar e passar a noite bebendo. Pergunta se eu já não fiz isso. Centenas de vezes no passado. Não tem que esconder o meu passado para ninguém. O meu passado construiu o meu presente. Os meus erros me ajudaram aos meus acertos de hoje. Não é vergonha. Sabe aquele que foi criminoso, que paga a sua conta com a justiça, não tem que ter vergonha de ter cometido crime. Tem que ter vergonha se cometer outros crimes. Tem que ter vergonha se não se modificar, se não se reeducar para a sociedade novamente. Aí sim tem que se envergonhar. Agora, porque ele no passado cometeu um crime, teve um deslize na vida dele, ele tem o direito de se redimir, ele tem o direito de se transformar numa pessoa melhor. Sejamos, inclusive, caridosos com o próximo, cuidemos da nossa língua. E outra coisa, agora terminando a nossa reflexão, lembremos de uma coisa muito importante, de uma palavra evangélica também. Com o mesmo rigor que nós julgarmos, nós seremos julgados, hein, irmãos? Então, cuidado com o julgamento. O julgamento rigoroso que eu faço hoje com alguém, sem caridade, sem amor, sem compaixão, terá o mesmo rigor e o mesmo peso quando eu for julgado. Então, vai depender de mim a forma de julgamento que eu vou querer ter lá na frente, porque esse julgamento nada mais provém do que da minha própria consciência. Se hoje eu estou cometendo uma injustiça, amanhã a minha consciência vai me convocar a uma reflexão para que eu possa reparar essa injustiça. E aí eu vou sofrer uma coisa chamada remorso. É algo que remói o coração da gente. É algo que pode destruir uma existência. Cuidado com o remorso. Cuidado com a conduta errada para que você não tenha no futuro uma postura de remorso, um sentimento de remorso que pode realmente remoer seu coração e te levar para a queda. Então, meus amigos, a verdade de hoje é muito importante. Vamos nos esforçar a vida inteira, o máximo que pudermos, à evolução, ao crescimento espiritual, ao nosso crescimento moral, e deixemos de lado as pessoas que têm a língua ferina, que falem mal de nós. Não atendamos aos seus apelos para que a gente não se contamine e não entre em sintonia com a baixa espiritualidade. Falou mal de mim, beleza, não tinha coisa melhor para fazer, resolveu falar mal de mim. Eu preferiria ler um livro. Hoje, entre falar mal de alguém, entre ficar me preocupando com a vida dos outros, eu prefiro pegar um livro para ler, prefiro fazer um trabalho, prefiro ir à praia, prefiro sentar na beira da praia, pegar um livro e ler, tomar um suco de laranja, uma cerveja, se for o caso. Qual é o problema de beber uma cerveja? Você não pode fazer exageros, cometer excessos. Inclusive o Espiritismo, ele não proíbe nada, ele só alerta a todos nós para os excessos. Cuidado com os excessos. Esses excessos podem prejudicar a sua saúde física, o seu vaso carnal, tão necessário à sua evolução, porque nós estamos aqui hoje encarnados
agradecidos a Jesus, a Deus acima de tudo, pela bênção do vaso carnal, porque é através do vaso carnal que eu vou conseguir promover a minha evolução, que são as provas que eu estou passando, as experiências na carne que fortalecem o meu espírito. Então não tem esse papo de que a carne é fraca, não. Se a carne é fraca, é porque o espírito é que é fraco, que atende às exigências da carne, porque a carne é secundária, o espírito é o principal. Eu tenho que controlar os meus instintos animais, né? Os desejos animais. Então é isso, meus amigos. A reflexão de hoje é essa. Lembremos a todos aqui que o Pentecostes acontece diariamente, o fenômeno do Pentecostes, a convocação, a preparação do apostolado de Jesus acontece a todo tempo e para todos nós. Estamos todos nós passíveis dessa convocação. Só precisamos nos preparar para sermos bons discípulos do Mestre Jesus e a cada dia mais desenvolver a nossa mediunidade com Jesus, a mediunidade com o Cristo, que é uma mediunidade segura, é uma mediunidade focada na fraternidade, no amor ao próximo. E vamos deixar de lado aqueles que falem mal de nós, que não estão compreendendo o nosso processo evolutivo. Dia virá que eles compreenderão. Ou não, não é problema nosso o pensamento do terceiro. Não deixe que aquele terceiro atinja a nós. Por quê? Porque efetivamente nós não somos responsáveis pelas ações dos outros. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Maria José, bom dia. E, gente, agora vamos às nossas dicas do dia. Eu quero falar com vocês sobre a doação de sangue. Lembrar a vocês mais uma vez a necessidade de doar sangue, meus amigos. Obrigado, dona Ana. Muito obrigado. Foi muito bom para mim também. Vamos procurar doar sangue para os hospitais. Vamos lembrar que os hospitais estão precisando muito de doação de sangue. Os bancos de sangue dos hospitais estão vazios. Vamos procurar esses hospitais, pela internet nós conseguimos, nós temos o Cardoso Fontes, nós temos aqui também o Hemorrio, vamos procurar fazer. Ainda não, dona Tereza, ainda não escolhi o dia para o Evangelho no Lar, mas eu vou fazer isso o mais rápido possível. Me dá mais essa semana, por favor, que eu vou conseguir, tá bom? Encontrar na minha agenda um espaço para que eu possa fazer com conforto e com toda a dedicação que é necessário para esse trabalho tão importante e sublime. Tá? Então, gente, a dica de hoje é: vamos doar sangue, vamos lembrar da alimentação saudável para que a gente possa se manter nesse processo de combate à pandemia do coronavírus, né? Com muita vitamina C, procurando os alimentos saudáveis, procurando, quem puder, mesmo que pela janela, pegar um pouco de sol. Vai ser importante nesse momento a gente continuar mantendo a nossa segurança para que a gente possa não engrossar a curva da pandemia, que já está melhor agora, né? Vamos procurar, se nós tivermos algum processo depressivo, algum sentimento ruim, uma sensação negativa, vamos procurar um bom livro para ler, vamos procurar um programa. O YouTube está cheio de programas gratuitos, o Netflix também está liberando vários programas maravilhosos, muitos filmes pelo YouTube nós podemos assistir, musicais, é só botar lá no YouTube, faz uma pesquisa, bota um filme espírita. Nós temos aqui também Felipe Costa, meu cunhado, podia colocar aí aquele link dos 10 filmes espíritas que estão gratuitos, filmes maravilhosos. Nós até assistimos um filme maravilhoso sobre isso. Um Dia Sem Carne. Olha que bacana, Regina, que bacana. Silvinha, queria te convidar também para fazer uma coisa conosco a partir de agora, naquela página que eu fui convidado para entrar num grupo de WhatsApp de veganos e vegetarianos, maravilhoso. E eu gostaria... o Felipe quer dar uma dica. A música é muito importante na nossa vida. Ouçam músicas que elevem. Religiosa, reggae, clássica, meditação, que faça dançar. Olha aqui, gente, Felipe Ret, ele é médico e ele é um cara extremamente espiritualizado. Ele está dizendo aqui, nos convocando também a ouvir música para elevar o nosso pensamento. Então a dica mais importante de hoje vai ser essa, Felipe. Vamos ouvir músicas boas, músicas de qualidade, músicas que nos tragam alegria, que nos tragam sensações boas, que nos tragam boas lembranças do passado, que nos elevem o nosso campo mental vibracional. Pode ser música clássica, erudita,
Pode ser, olha, ele está até colocando aqui bem eclético, música religiosa, pode ser reggae, pode ser clássico, pode ser meditação, pode ser pagode, pode ser samba, contanto que tenha qualidade na mensagem, que sejam músicas elevadas e que te traga um bem-estar, eu acho que é mais importante. Olha, o seu Luiz está dizendo aqui que está vendo o documentário Eu Maior. Bacana, seu Luiz. O documentário é esse? É aonde esse documentário? O Felipe Costa acabou de colocar aqui agora o link, olha, um link sobre filmes espíritas gratuitos, meus amigos. Entrem nesse link, vai ser muito legal. A Beth está falando, cantar é muito bom. Ana Paula está falando aqui, contato com a natureza, dica do Vitor. É isso aí, gente. Vamos ter contato com a natureza, que isso é muito importante. O Felipe Rep está dizendo aqui pra gente que ele ouve Bob Marley e Padre Marcelo. Nossa, mais eclético do que isso, meu amigo. Impossible. Mas é o que está valendo. É isso aí, gente. O importante é ficar bem, se sentir bem. E o Felipe Costa está colocando aqui www.pensador.com. Olha aí, gente, www.pensador.com/melhores filmes, melhores underline filmes underline espíritas /AMP. Tá aí uma dica boa para vocês poderem, eu até vou querer também colocar, depois me passa isso pelo WhatsApp, Felipe, para eu poder botar lá no grupo, tá? Então, gente, olha só, e agora vamos encerrar primeiramente com a dica do dia, que é a dica literária. Hoje eu quero apresentar a vocês um livro maravilhoso, Há 2000 anos. Vou fazer um spoiler desse livro, sim. Gente, esse livro aqui é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nesse livro, Emmanuel conta a trajetória dele evolutiva, quando ele era um senador romano, Públio Lentulus. E ele conta aqui o conflito moral que ele teve com o orgulho e a vaidade, por ele ser um senador e ter que seguir o mestre. Ele não aceita seguir o mestre, Jesus. Mas ele vai a Jesus para tentar a cura da filha dele. Flávia tem uma doença que naquela época era incurável. E a mulher dele, a mulher do Públio, tinha virado cristã, sem ele saber. Tá? O nome dela, deixa eu tentar lembrar aqui, de nome, a esposa, Lívia. Lívia era a esposa de Públio Lentulus, que é o Emmanuel. E aí ele vai a Jesus para pedir a cura da sua filha Flávia, uma filha amada. E aí Jesus cura a Flávia. Só que o mestre convoca ele, ele tem um contato com Jesus, ele fica magnetizado. Só que o orgulho dele, enquanto um homem da lei, enquanto um grande senador, não permite que ele se entregue ao amor do Mestre Jesus, que era um simples nazareno. E ele pergunta para Jesus, quem tu pensas que tu és? Que poderes você pensa que tem? Eu sou um senador. Aí Jesus chega para ele e fala, evites séculos de sofrimento. Se você me seguir agora, você vai evitar séculos de sofrimentos. E ele não aceita, ele não consegue naquele momento, pelo orgulho dele, por ser um grande senador, ele não começa a seguir Jesus. E depois ele vem como escravo numa encarnação seguinte. Então, a dica literária de hoje é Há 2000 anos. Um livro maravilhoso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E depois, amanhã, eu vou indicar para vocês a continuação. Porque depois do Há 2000 anos, tem 50 anos depois. Vou falar sobre ele amanhã. Então, a dica literária de hoje é o Romance Espírita, clássico do Espiritismo, Há 2000 anos, que conta a história de Emmanuel quando ele foi Públio Lentulus, um senador romano. O primeiro contato que ele teve com Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus nessa encarnação, e ele teve contato direto com o mestre. E ele conta no final, ele fala sobre essa experiência maravilhosa que ele teve, sensorial, quando ele tem o magnetismo de Jesus. Ele fala como o magnetismo de Jesus tocou a sua alma, ele quase desmaiou quando teve com o mestre. Mas ele teve que fazer uma força hercúlea pelo orgulho dele, porque ele era um senador. E aí ele conta que se ele tivesse atendido o chamado do mestre, ele teria evitado 100 séculos de sofrimento e dor.
porque ele continuou falhando em algumas questões de ordem moral. Então, a dica de hoje é essa, tá? Há 2000 anos, tá dada a nossa dica literária do dia. Simone, meu amor, bom dia, não tem problema nenhum, depois você revê, a gente vai também colocar no YouTube. Nós estamos encerrando agora o nosso trabalho, mas só de ver você chegando aqui agora é uma grande alegria. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, tá bom? E todos vocês também. Vamos encerrar agora com a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que vem a ser um conselho para o dia de hoje. Capítulo 61. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Amigos, a mensagem é simples. Sejamos simples, sejamos naturais, amemos a natureza. A gente não precisa de muito para ser feliz. Basta nós respeitarmos a natureza. Basta nós colhermos da natureza tudo aquilo de que necessitamos, inclusive o nosso alimento, sem dor, sem sofrimento animal. Vamos pensar nisso. Vamos tentar ser mais simples, viver a vida com simplicidade. E eu vou conversar com a nossa irmã Silvinha aqui. Vou pedir a ela agora para todos os dias colocar se ela puder, obviamente, quando ela estiver conosco, colocar uma receita vegana de alimento. Eu quero apresentar a vocês o creme de milho, que não leva nem proteína, nem leite, e é maravilhoso. Você pode fazer um purê de batata sem nenhuma proteína animal, nem leite, nem manteiga. Tudo isso a natureza nos oferece. Vamos procurar viver com naturalidade. Olha o que Carlos Torres Pastorino nos fala. Toda a natureza é uma harmonia. Vamos respeitar a natureza como um todo, os animais, os mares, as plantas, a flora e a fauna. E vamos nos inserir como protetores disso tudo, porque somos também parte dessa natureza, desse grande plano divino, que é a natureza, esse grande ambiente natural do mundo. Fiquem todos com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar os corações de vocês, o dia de vocês, e que amanhã estejamos juntos novamente para essa maravilhosa conversa fraterna. Beijo no coração. Até amanhã.